Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando às nossas devocionais e temos que colocar um plus aí de alegria por tudo isso, por tudo que nós estamos vivendo. E o bom é que a igreja está viva e isso é maravilhoso aos olhos de Deus. Estamos voltando hoje para mais um devocional e esse devocional ele tem um caminho para entendermos a lição 8, que vai falar sobre as causas da desunião. Elas devem ser eliminadas. E a nossa devocional hoje ele vai tratar sobre desunião impede o crescimento. Se vocês olharem, vocês vão observar durante essa semana, duas palavras elas vão girar em torno das 6 devocionais que a gente vai colocar à disposição de vocês. Desunião e união. Duas palavras fortes. E hoje o título da nossa devocional é A Desunião Impede o Crescimento. E temos como texto base a Epístola de Efésios, no seu capítulo 4, versículos 15 e 16. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que as devocionais, elas trazem, na verdade, uma reflexão para o nosso dia a dia, tirando da lição ensinamentos para aplicá-los no nosso dia a dia. E aqui nós estamos vivendo essa necessidade de aplicar algo ligado a isso, desunião e união. Não é verdade? O texto ele vai dizer o seguinte, lá, capítulo 4, versículo 15 e 16. Vamos ver aqui. Mas, seguindo a verdade em amor, olha aí, verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. É um texto bonito, belo, da forma que Paulo escreve maravilhosamente bem. E aí vem uma reflexão. 3 perguntas que eu quero fazer para vocês. Qual é a vocação da igreja? Quero entender que vocação tem alguma coisa com aptidão. Qual é a aptidão da igreja? Qual é o seu propósito? Para que serve a igreja, irmãos? É momento de refletir. Mas eu quero voltar aqui na questão do texto aqui dessa carta de Efésios, porque Efésios é uma epístola que Paulo escreveu quando estava preso. E Paulo ele tem uma preocupação muito grande, Ela não teve essa epístola não teve um direcionamento específico, um destinatário, mas ela vai nos servir hoje. Veja a grandiosidade da Bíblia. Ela serve hoje para a igreja do Senhor. Não só a nossa igreja, mas todas as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Estamos vivendo um tempo de muita turbulência. E nós precisamos nos colocar os nossos corações aptos, aleluia, a entender a necessidade de estarmos unidos. Então, quando a gente observa essa carta, essa epístola, na verdade, ela é dividida em 2 partes. 6 capítulos divididos em 2 partes. Capítulo 1 ao 3 vai versar sobre Deus, o Deus que salva. Do capítulo 4 ao 6 vai tratar do Deus que capacita para o serviço. A preocupação de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é nos trazer essa capacitação. É entender qual é o meu chamado. Para quê? Onde está o cerne da minha aptidão como cristão dentro da igreja? E aí, queridos, a gente vai observar que lá no capítulo 4, no início do capítulo 4, Paulo traz uma expressão maravilhosa. Por vários momentos ele traz essa expressão
de rogo-vos, pois ele está pedindo, clamando a gente, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Preste atenção. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, olha aí, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Olha aí, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, esse amor vocacional está em todos nós. Então, nós temos aqui que entender que o conquistador, que é Cristo, é o capacitador. Quando a gente olha essa expressão que Paulo trata aqui, ele está dizendo, olha, Cristo, ele está vocacionando você a trabalhar a sua humildade, a sua mansidão, a sua longanimidade, não só a sua, mas como a minha, para suportar uns aos outros em amor. E aí, esse mesmo capacitador, ele é Salvador. O Salvador é o Senhor, o Deus que liberta os cristãos deste mundo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas também ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente entende que essa capacitação ao qual esse libertador, esse conquistador e esse salvador nos coloca diante dela, é para o serviço como igreja servindo ao mundo. E para servir ao mundo, meu irmão, a gente precisa mostrar ao mundo que nós estamos unidos e mostrar dentro da própria igreja um ao outro que é a unidade. Então, se você está aqui hoje, é só pela graça de Cristo. Se eu estou aqui hoje fazendo essa devocional para você, é porque a graça de Deus está sobre a minha vida. Se você está aqui hoje, é porque o mesmo Jesus que te salvou é o mesmo Jesus que quer, preste atenção, te ensinar a servir a esse mundo perdido. Então, eu quero que você entenda que todos nós que fazemos parte dessa igreja, não só dessa, mas de todas, todo salvo é um servo. Então, tudo isso, querido, é preparado por Jesus, como Paulo nos ensina aqui, para nós servirmos uns aos outros em amor, em santidade, para crescer. Crescer como? Na fé. Aleluia. Crescer como também na perspectiva de estar ajudando um ao outro. Mas como devemos crescer? Devemos crescer como uma planta tenra, conforme Isaías 53:2, como um lírio na sua pureza. Olha só que romântico. Como um cedro na sua força. Aleluia. Como um ramo frutífero. Devemos crescer também em Jesus, em tudo, conforme Efésios aqui 4:15. Devemos crescer também, o crente, ele andará de força em força, conforme o Salmo 84, 5-7. União, ela é operada por Deus. Quero dizer a você que nós somos irmãos de uma família e temos um Pai. Quero dizer a você que discípulos, como nós somos de uma escola, e nós temos um mestre que é Cristo. Nós somos ovelhas de um rebanho e temos um pastor. Aleluia. Nós somos membros de um corpo e temos um cabeça. Olha aí, Efésios 4:15. Pedras de um templo e temos uma pedra angular que sustenta esse templo, que é a igreja.
Nós somos, essa união da gente nos torna ramos que produzem frutos de uma videira. Ei, lá na lição, Neemias, ele teve que tomar 3 atitudes. Ele convocou um grande ajuntamento, ele fez uma proposta conciliadora e olha, no final, a proposta de Neemias foi acatada. E houve união e houve vitória. Então, vamos esquecer tudo que tem tentado destruir, né, o espiritual da igreja, tentado destruir a paz dentro da igreja. E vamos nos unir, sorrindo, falando diretamente, olhando nos olhos dos outros, para podermos colocar a tarefa de servir ao qual nós fomos destinados, como sal da terra que somos, para trazer paladar, gosto a esse mundo que está perdido, desgostoso de tudo, raivoso de tudo, odioso, rancoroso, mas possamos ser esse servo que traz a paz. Longanimidade é o que precisamos ter, temperança, domínio próprio, para vencermos todas as dificuldades que travam a nossa união. Que Deus te abençoe ricamente. Te esperamos no domingo. Novos professores, novas turmas. Quero abençoar todos aqueles que foram escolhidos por Deus para participar conosco nesse novo processo. Fica na paz. Te aguardamos domingo, em nome de Jesus.